Ao Aeroporto Internacional de Lisboa chegaram as primeiras entidades oficiais para a cerimónia da recepção ao chefe do Estado, cujo desembarque, após a triunfal viagem ao Brasil, teria lugar dentro de momentos. O Ministro do Interior, Dr. Trigo de Negreiros e esposa. Agora o Professor Dr. Reinaldo dos Santos. O Professor Dr. Caeiro da Mata, membro do Conselho de Estado. Um grupo de gentis legionárias. Muitos oficiais generais do nosso exército e membros do corpo diplomático compareceram também no aeroporto. Chega o engenheiro José Federico Henrique e, após ele, o governador civil de Lisboa, Dr. Mário Madeira. O ministro da Educação Nacional, professor engenheiro Leite Pinte. E agora o subsecretário da Educação Nacional, Dr. Baltazar Rebelo de Sousa e esposa. Uma alta dignidade da Igreja, o Núncio Apostólico, Dom Nicolau Franco, embaixador de Espanha. Recebido por alguns deputados da nação, chega ao aeroporto o Dr. Albino dos Reis, presidente da Assembleia Nacional. O ministro da Justiça, professor Dr. Antunes Varela. Chega agora ao ministro das Obras Públicas, engenheiro Arantes e Oliveira. E agora o general Gomes de Araújo, ministro das Comunicações. O senhor presidente do Conselho chegou às 17h50. Acompanhava o coronel Esmeraldo Carvalhais e a recebê-lo estava o diretor e o subdiretor do aeroporto. Entretanto, no interior da Aerogar, trocavam-se cumprimentos entre os membros do governo, corpo diplomático e altas individualidades civis e militares. Nota-se a presença do general Frederico Vilar e Dr. Rafael Duque, governador do Banco de Portugal. Dr. Veiga de Macedo, ministro das Corporações. Presentes também o ministro da Marinha, e o professor Dr. Marcelo Caetano, ministro da Presidência, que troca impressões com as entidades presentes. O embaixador de Espanha conversa com o Núncio Apostólico. Entretanto, numa das salas do aeroporto, o professor Dr. Oliveira Salazar, acompanhado do coronel Esmeraldo Carvalhais, aguardava a chegada do avião presidencial.
Aproxima-se a hora da chegada do avião dos transportes aéreos portugueses em que viaja o chefe do Estado. Os membros do governo saem para a pista. Até que às 18 horas chegou o Super Constellation, que transportou do Brasil o chefe do Estado e a sua comitiva. Dia quente, o sol dardejava e dava tudo aquela luz clara tão própria do nosso país. Até o tempo parecia querer concorrer para bem receber o presidente Craveiro Lopes após a sua viagem triunfal. Um breve momento de expectativa. E o Sr. General Craveiro Lopes desce finalmente do Super Constellation dos transportes aéreos portugueses, saudando do alto da escadaria com um aceno amigo, um gesto largo que é todo ele uma saudação de regresso. O Ministro do Interior apresta-se a cumprimentar o Sr. General Craveiro Lopes, saudado igualmente pelo diretor do aeroporto. Imediatamente, o Presidente da República dirige-se em direção à formação do Batalhão número 1 da Guarda Nacional Republicana. Ouve-se o hino nacional português. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e logo após as senhoras de Craveiro Lopes e de Paulo Cunha, bem como os outros elementos da comitiva, abandonaram o avião e receberam cumprimentos. Há um frémito de entusiasmo na multidão. Erguem-se bandeiras portuguesas e brasileiras e grita-se a plenos pulmões: viva o Sr. Presidente da República! Viva Portugal! Viva o Brasil! Após ter passado revista à Guarda de Honra, o Sr. General Craveiro Lopes, sempre acompanhado da sua Casa Militar e do Ministro do Interior, assistiu ao desfile da Guarda de Honra. O Presidente do Conselho abraça o Sr. General Craveiro Lopes. Um por um, o chefe do Estado saúda os membros do Governo que logo após ele entram na aerogare. Entretanto, o Sr. Professor Dr. Oliveira Salazar cumprimenta também os ministros momentos antes de deixar a pista do aeroporto. O chefe do Estado entra na primeira sala do aeroporto. Cumprimenta os membros do corpo diplomático e restantes entidades oficiais. Filiadas da Mocidade Portuguesa Feminina saúdam o chefe do Estado. Entre vibrantes aclamações, vivas a Portugal e ao Brasil, dirige-se depois para a saída. O Supremo Magistrado da Nação, que tinha a seu lado o professor Paulo Cunha, postou-se por alguns minutos na escadaria. Ouviram-se vivas e a charanga a cavalo da Guarda Nacional Republicana, postada no largo fronteiro ao edifício do aeroporto, tocou a marcha de continência. As formações das escolas naval e do Exército, do Colégio Militar e dos Pupilos apresentaram armas. Um minuto após, a senhora de Craveiro Lopes subiu para o automóvel com a esposa do senhor professor Paulo Cunha. O presidente Craveiro Lopes, acompanhado do ministro Paulo Cunha, toma lugar num automóvel aberto. E o desfile começou. À beira do carro presidencial cavalgava o Sr. Coronel Pires Monteiro, comandante do Regimento de Cavalaria da Guarda Nacional Republicana, que formou a escolta. A população de Lisboa acolheu com exuberante entusiasmo o presidente Craveiro Lopes, que esta tarde voltou a pisar terra portuguesa, depois da sua triunfal visita de 3 semanas ao Brasil, durante a qual foi alvo das mais expressivas homenagens das autoridades governativas do país irmão, recebendo simultaneamente as aclamações vibrantes de portugueses e brasileiros da além Atlântico.
O significado dessa viagem, que constituiu a mais eloquente prova da magnífica realidade que é hoje a comunidade lusíada, compreendeu bem o povo da capital, como compreenderam todos os portugueses espalhados pelos 5 partidas do mundo, após terem acompanhado com inusitado júbilo e justificado orgulho o jornardear do Presidente da República em terras brasileiras. Na Praça do Arieiro, os prédios ostentavam ao alto e transversalmente enormes faixas com as cores portuguesas e brasileiras, bandeiras dos 2 países, da cidade, da fundação, da restauração, da mocidade e da Legião Portuguesa, colchas de cores vivas e flores, muitas flores. Nas esplanadas não havia um lugar vago e os passeios encheram-se. Num dos ângulos, a banda de música da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, com o respectivo estandarte, executava marchas. No carro aberto, de pé e sorridente, o Sr. Presidente da República acenava a todos o seu agradecimento, tal como sua esposa, a qual, noutro automóvel, sorria e agitava a mão num gesto gracioso. Bandeirinhas portuguesas e brasileiras erguiam-se em todas as mãos. A cidade apareceu vistosamente engalanada nas artérias por onde ia passar o cortejo presidencial, vendo-se centenas de bandeiras de Portugal e do Brasil a decorarem as fachadas e as janelas dos edifícios públicos e particulares. Ao entrar na Avenida Almirante Reis, onde uma larga tira branca ostentava o seguinte dístico: a consagração da comunidade lusio-brasileira é uma hora alta na obra de Salazar. As aclamações foram apoteóticas. Viva o Presidente Craveiro Lopes! Viva Salazar! Viva o Brasil! Vivam as Pátrias Unidas! Aqui também não havia janela que não estivesse apinhada de senhoras, e de muitas foram lançadas flores, papéis verdes, vermelhos e amarelos, confeti, serpentinas. O cortejo desceu lentamente e as aclamações estrugiam com maior vigor. Muitos estabelecimentos tinham nas montras grandes retratos dos presidentes de Portugal e do Brasil. À sua passagem pelo Rossio, de novo as aclamações do povo acolheram o Presidente de Portugal que regressava do Brasil. Era o agradecimento de todos ao Sr. General Craveiro Lopes pela excepcional missão de amizade cumprida em terras amigas do outro lado do Atlântico. A Rua Augusta assemelhava-se a uma floresta de bandeiras. Predominavam as cores nacionais de Portugal e do Brasil, descendo desde o alto dos edifícios. Longas faixas verde-rubras e verde-amarelas decoravam as varandas e sacadas de casas comerciais e estabelecimentos bancários num conjunto festivo. Nas montras havia retratos dos chefes de Estado dos 2 países e algumas lojas dedicaram mostruários especiais à amizade luso-brasileira. Não havia janela porta ou montra da bela artéria pombalina sem uma bandeira, panejamento ou flores. Entre as bandeiras dos 2 países destacavam-se também as da Legião, Cidade Portuguesa, da Fundação e do município de Lisboa. À entrada da rua, erguia-se do alto uma faixa branca onde se lia: a mensagem dos portugueses do Brasil esforça a fé nos destinos da raça. Era uma saudação calorosamente expressiva a todos quantos lá longe tão patrioticamente distinguiram Portugal na pessoa do Sr. General Craveiro Lopes. A multidão levantava os olhos para ler a frase que dominava a entrada da animada rua que conduz até ao Terreiro do Paço e agitava febrilmente centenas de bandeiras, bandeiras brasileiras e portuguesas. Ao longo de todo o trajeto, o Sr. Presidente da República foi alvo das mais calorosas e vibrantes manifestações do povo da capital.
mas nada que se comparasse ao que se registrou na Rua Augusta, onde o entusiasmo subiu mais alto logo na confluência do Rossio com aquela artéria. O cortejo presidencial chegou ao Terreiro do Paço. Estavam ali concentradas em formatura de guarda de honra os seguintes batalhões da Guarnição Militar de Lisboa: Infantaria 1, Caçadores 5, Metralhadoras 1, Artilharia de Costa, Artilharia Ligeira número 1 e Pesada 1, a Engenharia 1, Batalhão dos Caminhos de Ferro e Grupo Trem Alto e um grupo de Lanceiros 2. Na testa da formatura alinharam à direita e à esquerda, respectivamente, os batalhões de Marinha e da Guarda Nacional Republicana e ainda as bandas da Marinha, de Infantaria 1, Caçadores 5, Metralhadoras e da Guarda Nacional Republicana. Muito povo era contido por forças da polícia nos passeios junto às arcadas. Antes da chegada do Sr. Presidente da República, assumiu o comando das forças em parada o General Valente de Carvalho, Governador Militar de Lisboa, coadjuvado pelo Sr. Brigadeiro Barbieri Cardoso, segundo comandante do Governo Militar de Lisboa, e pelos oficiais do seu Estado-Maior. Quando chegou ao Terreiro do Paço, o povo rompeu em frenéticas aclamações que o chefe do Estado, sorridente, agradecia. Dirigiu-se para uma pequena tribuna forrada de veludo vermelho e emoldurada com plantas ornamentais. Em frente, os porta-bandeiras das unidades em parada. E ao lado das tribunas, soldados da Polícia Militar e de Lanceiros 2. Ao fundo dos degraus, aguardavam o chefe do Estado, os membros do Governo, ministros da Marinha e subsecretários do Estado do Exército e da Aeronáutica. Por fim, o Sr. General Craveiro Lopes felicitou o Governador Militar de Lisboa pelo aprumo e garbo militar das forças em parada e retirou-se para o seu automóvel, que no meio de novas e vibrantes aclamações populares contornou a praça e seguiu pela Avenida Ribeira das Naus, agora acompanhado das forças de batedores motociclistas da Guarda Nacional Republicana.